Olá, amigos e amigas! Vamos nós aqui para a gravação de mais um vídeo, tanto para o nosso canal do IGTV, tanto no Instagram, tanto no Facebook, quanto no YouTube. E hoje, num trabalho mais diferenciado, aqui acompanhado e apoiado por um aparato tecnológico, sendo ajudado pelo meu amigo Marcelo Cunha. Então, querendo levar até você uma melhor qualidade de gravação, de áudio e de material na linha daquilo em que a gente possa refletir, ponderar, de modo a ser proveitoso para a vida, né? Hoje eu quero trazer para a gente refletir, né, ainda conforme as interações que eu costumo desenvolver com aqueles que me acompanham, principalmente no Instagram, acerca das postagens que eu faço. E tem muita gente que me manda mensagens ou no inbox ou pela via do próprio comentário ali na postagem, pedindo esclarecimentos, pedindo para que se amplie a reflexão. E recentemente eu fiz uma postagem de uma imagem que vai estar disponível aí para vocês verem, que diz: às vezes precisamos descansar das pessoas. E acompanhado dessa imagem, eu coloquei o seguinte texto lá no local: cuidado com o entorpecimento do convívio relacional. Sem pausas, mesmo que sejam com familiares, o humor é afetado, o temperamento desregulado e, no final, ainda se acaba sequestrado pela própria culpa por não conseguir se comportar de maneira adequada. Toda vivência requer pausas para manter a cadência e a coerência. De uma certa forma, houve um entendimento geral e muita gente se identificou com essa postagem pelo fato de que, embora no âmbito relacional a gente consiga despressurizar muito daquilo que se acumula na gente como estresse, como sobrecarga do dia a dia, por outro lado, dependendo da natureza dessa configuração relacional, isso pode contribuir justamente para a exacerbação do estresse, da pressão, das cobranças, dependendo do modo como você se engaja nas relações. Portanto, nós vivemos numa cultura onde não só os apelos, né, da sociedade em geral, como também os próprios aparatos tecnológicos fabricados para a interação entre as pessoas, estimulam a gente a estar o tempo todo inserido num determinado contexto de relacionamento, de troca, de conversas, de interações sobre os mais diversos assuntos. Antigamente você conseguia partir para determinados locais da casa e você conseguia se destacar da vivência e da convivência e da interação com pessoas. Hoje você já tem dispositivos móveis que te acompanham e que, se você não lança uma atenção sobre isso, de uma certa forma, você vai estar sempre rodeado por oportunidades, por estímulos, por chamativos daquilo que vão estar te colocando dentro de um tipo de interação, de troca e de relacionamento. E isso não tem como não gerar uma sobrecarga no nosso sistema psíquico, que, sendo sobrecarregado pelas exigências que se fazem naturais, seja do trabalho, seja das relações que poderíamos dizer indispensáveis,
Por outro lado, quando não há uma delimitação consciente do modo como você administra a sua entrega a essas interações, isso vai produzindo uma sobrecarga de saturação na paciência e que, seja pela política do politicamente correto, seja por uma fobia de ser mal interpretado, e você se nega a se distanciar ou não se permite saudáveis distanciamentos, isso inevitavelmente vai transbordar pela via do humor, isso vai transbordar pela via da instabilidade do temperamento, onde coisas que num panorama normal você se veria absolutamente tranquilo para resolver uma determinada situação, você se vê embaraçado, irritadiço, sem paciência, e aí começa a entrar os ciclos viciosos. A falta de paciência gera o prorromper de uma atitude indevida com quem não merecia, que por conseguinte essa atitude imerecida gera a culpa, e pela via da culpa o sujeito se força então a prolongar ainda mais o estado de relação como uma forma de compensar a sua atitude inadequada na interação, e esse prolongamento ele vai dando conta de perpetuar essa engrenagem, esse ciclo vicioso, essa rodinha de hamster na direção do sujeito viver estressado pela quantidade imensa de relacionamentos e de vozes e de comunicações e de interações dos quais ele não consegue se isolar e se distanciar. Ponto. Uma das perguntas que me foram lançadas e que eu acho que cabe como uma reflexão aqui foi: Felipe, essa ponderação, essa reflexão que você colocou, às vezes precisamos descansar das pessoas, ele se aplica ao casamento? Me chamou a atenção essa colocação, porque eu acho que ela cabe uma reflexão, né? Isso porque cada perfil relacional ele vai demandar um tipo de implicação no modo como no modo como aquela interação vai repercutir sobre você e você sobre o outro. Então, para a gente poder responder a essa questão que foi levantada por uma pessoa querida que acompanha o meu trabalho ali no Facebook, o casamento, eu queria colocar ele como sendo um contexto à parte dessa reflexão. Isso porque o casamento, ele pressupõe-se ser algo da ordem de uma escolha. Sendo algo da ordem de uma escolha, é uma escolha que, dentro do patamar da responsabilidade, ela apresenta implicações. E uma das implicações do casamento, inevitavelmente, é a convivência, é a troca e é a interação. Ninguém se casa para viver distante, né? Embora alguns tentem imprimir um desenho absolutamente singular dentro daquilo que eles apelidam de casamento, escolher viver e dividir a vida com uma pessoa é, por conseguinte, pressupor que essa pessoa dispõe de certas identificações mínimas dos quais você pode estabelecer interações saudáveis, né? De uma certa forma, independente, mesmo falando de casamento, não deixa de ser saudável você ter um tempo para você, ok? Um tempo só, um tempo de solitude,
um tempo com que você possa entrar em contato com o grande outro que habita a gente, pelo qual a gente acessa pela fé, e por intermédio disso, a solitude, ela se mostra muito conveniente para você conseguir organizar ideias, organizar pensamentos. Todavia, entretanto, quando a demanda de descansar se torna proporcional ao quanto você precisa se distanciar do seu casamento, então aí a gente já tem que parar para pensar, porque tem aí alguma coisa presente que, como dizia um amigo meu, tem aí alguma coisa errada e que não está certa, né? Porque o casamento, ele parte de uma escolha que carrega consigo implicações, onde as mais imediatas é o pressuposto de que você vai passar a conviver e compartilhar a vida com alguém. Portanto, isso não exime o fato de que você ainda assim pode se permitir momentos de solitude, bem como cada cônjuge a partir de si mesmo. Porém, repito, quando o fato de descansar se torna cada vez mais proporcional à necessidade de você ter que se distanciar do seu cônjuge, do casamento, então nós temos um problema aí, onde esse casamento possivelmente já não está casando tanto e possivelmente já está te convidando a rever se as incompatibilidades nele não seja justamente o que te esteja sobrecarregando nas demais relações e contribuindo para a formação de uma bola de neve, onde o seu temperamento fica desregulado, onde o seu humor fica alterado e onde frequentemente você se vê descontando em quem não tem nada a ver. Então é esse ponto de reflexão que eu chamo, porque cada relacionamento ele vai dispor de uma linha diferenciada no modo como você vai operar essa ideia que nós estamos refletindo aqui. No trabalho, Felipe, no trabalho eu tenho um desgaste relacional muito grande. Porém, não é uma coisa que eu possa abrir mão agora, porque eu preciso desse sustento, é uma oportunidade singular e tudo mais. Se eu sair agora, isso vai desestruturar todo o meu orçamento, enfim. Então, está ali uma implicação onde você já tem uma sobrecarga energética de desgaste nas interações relacionais no trabalho e que, por conseguinte, vão exigir de você uma saudável compensação para que você possa manter uma homeostase mínima do seu dia a dia, né? Então, seguindo nessa direção, se para além desse desgaste no trabalho, você ainda chega em casa e o seu próprio relacionamento é um fomentador desse desgaste, então nós temos um problema, né? Porque são contextos diferentes, porém um implica a ideia da impossibilidade de você abandonar de imediato. O outro perfaz a ideia de ser uma escolha sua, que embora carregue implicações, ao se colocar na balança do que pesa mais, precisa ser avaliado se o produto final de uma relação afetiva está resultando em paz, em construtividade ou em destrutividade, cansaço e sobrecarga. Né? Lembrando dizer que eu sempre repito, né, com quem eu costumo conversar, que casamento não é casa de recuperação, não é alcoólicos anônimos, né, não é qualquer tipo de relação filantrópica que se estabeleça como uma via de mão única, onde só parte de um para outro e não haja recíproca entre ambos. Pelo contrário,
ela é caracterizada pela reciprocidade. Portanto, como disse a nossa reflexão, às vezes precisamos descansar das pessoas. Faça isso com responsabilidade, sem neurose, sem culpa, entendendo que se isolar faz parte de toda uma economia, uma administração da economia energética e que te possibilita maior efetividade no tratamento interpessoal, com um melhor humor, com um melhor temperamento, um temperamento mais estável e sentimentos mais regulados, acima daquilo que te empreste melhor coerência na sua relação com as pessoas. É isso, gente boa. Então, que isso possa gerar saudáveis reflexões. Se gostou, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu, gente!